sou Fernanda Dantas, sou gerente de Relações Internacionais da Câmara Brasileira do Livro e gerente do projeto Brazilian Publisher, um projeto de fomento às exportações do conteúdo editorial brasileiro, resultado de uma parceria entre a Câmara Brasileira do Livro e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Em nome do Brazilian Publisher, da CBL e da Apex, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Essa live e toda a programação do Brasil na Feira de Frankfurt é promovida por meio dessa parceria. Eu lembro a vocês que a gente tem bate-papos até sábado, sempre às 11 horas, horário de Brasília, aqui pelo Zoom. Amanhã a gente tem um bate-papo sobre a parceria entre autor e ilustrador nos livros infantis. No sábado a gente tem uma live sobre a literatura indígena. Nossa equipe vai deixar todas as informações nos comentários para quem quiser saber mais informações e como se inscrever. Além disso, a gente tem uma playlist especial no Spotify para que você possa acompanhar suas leituras. O link também vai ser compartilhado aqui no chat. No sábado, dia 17, também acontece uma programação especial chamada Bookfest Online, que é a programação oficial da Feira de Frankfurt. Dentro desta programação, o Brasil vai estar presente com 3 mesas, 2 literárias e um happy hour, onde falarão o Paulo Scott, a Géridia Arraes, a Socorro Racioli e o Emílio Fraia. E finalizando, o nosso tradicional happy hour, o Caipirinha Hour, que dessa vez vai acontecer virtualmente, onde o Vitor Tavares, nosso presidente da Câmara Brasileira do Livro, vai fazer uma abertura para esse momento de descontração e todos vão poder aprender como fazer o tradicional drink brasileiro e um pouco da sua história. Toda essa programação vai estar aqui no chat para que vocês possam acompanhar. Hoje, o nosso tema é um verdadeiro case de sucesso. A gente vai falar sobre Machado de Assis e sua literatura e uma belíssima tradução para o inglês feita pela nossa querida Flora Thompson-DeVoe, que foi um sucesso absoluto. Para analisar esse fenômeno, a gente conta com o especialista em Machado de Assis, o Hélio de Seixas Guimarães, e eu passo aqui agora a palavra para o nosso moderador, José de Almeida Júnior, que é escritor, defensor público do Distrito Federal e autor de O Homem que Odiava Machado de Assis e A Última Hora, um romance vencedor do Prêmio Sesc de Literatura e finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura. Eu lembro a todos que podem fazer perguntas, mas as perguntas devem ser direcionadas pelo Q&A. Uma boa mesa a todos e, José, passo a palavra para você. Obrigado, Fernanda. Primeiro, queria agradecer ao convite da CBL participar desse evento. Obrigado a presença de todos. Para mim é um prazer estar aqui, ao lado de 2 figuras muito importantes para o estudo machadiano. Hélio de Seixas Guimarães é um dos maiores pesquisadores de Machado de Assis em atividade. Eu já li praticamente tudo que ele escreveu, né? Os leitores de Machado de Assis, o escritor que nos lê, a coletânea dele mais recente, Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, que ele organizou textos junto com a Ieda Liebestein. A Flora também é uma pessoa muito importante nos estudos machadianos, né? Ela estuda a recepção da obra de Machado de Assis nos Estados Unidos, salvo engano, é tradutora. Eu vou fazer aqui a apresentação formal dele, segundo o script, e vou passar a palavra para vocês falarem sobre, se vocês se apresentarem e também falarem como é que se deu a relação de vocês com Machado de Assis, como se deram esses estudos. Primeiro, Flora, né? Traduzindo do espanhol e português desde 2009, Flora Thompson-DeVoe é graduada em Línguas e Culturas Espanhola e Portuguesa, tem certificados em estudos latino-americanos em Princeton, é doutora em estudos portugueses e brasileiros e diretora de pesquisas da Rádio Novelo do Rio de Janeiro. Que, por sinal, muito bom que eu estou escutando o podcast Praia dos Sócios, né? A primeira coisa que eu faço todo sábado de manhã. E, por acaso, eu descobri que era você, né?
eu vi uma Flora e escutei o sotaque, eu acho que eu conheço essa Flora, e foi lá no seu Twitter, e aí vi que você era diretor de pesquisa do podcast da Rádio Novelo. Hélio de Seixas Guimarães é professor, pesquisador da Universidade de São Paulo, editor da Machado de Assis em Linha, revista eletrônica de estudos machadianos, além de pesquisador CNPq e pesquisador associado da Biblioteca Brasiliana Midlen. Recentemente organizou os 2 volumes de Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, livro publicado pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, que reúne mais de 100 textos, mais de 100 escritores brasileiros sobre Machado de Assis. Então, eu queria abrir com você, Flora, para você falar um pouco sobre você se apresentar e falar um pouco também da sua relação com Machado e como se deu essa aproximação, você como norte-americana e Machado de Assis. Obrigada por isso, José. Não sabia como eu ia dar um jeito de falar do Praia dos Ossos numa mesa sobre a obra do Machado, mas você já fez a alusão ali. Obrigado pelo convite também, super feliz de estar nesse papo com você, com o Hélio. Então, eu, enquanto norte-americana, eu conheci o Machado, eu não conheci em tradução, eu conheci no original, e isso porque eu comecei a estudar o português na graduação, que foi meio um acidente de percurso, eu não tinha relação com o Brasil, não tinha relação com a língua, foi só uma coisa que resolvi estudar, e aí eu fui me enganchando, desenvolvendo uma relação mais profunda com a cultura. E aí foi nesse contexto, acho que meio que da minha cabeça, que eu resolvi, assim, eu já estava desenvolvendo uma relação um pouco mais séria com o Brasil, pensando em já vir fazer intercâmbio aqui, eu pensei, se eu quiser conhecer o Brasil, eu vou ter que sentar e conhecer o Machado de Assis. Eu não sei, ninguém me falou isso, mas foi uma impressão que eu tive, assim, enfim, ele é essa figura gigante, né, na cultura, na literatura brasileira, então me apareceu como uma coisa inevitável. E isso poderia ser um pouco chato, mas enfim, eu fiz meu dever de casa, eu consegui uma ediçãozinha barata das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que o título me pareceu um pouco mais chamativo, é um título esquisito, convenhamos. E aí eu sentei, assim, nas primeiras páginas, eu já estava completamente conquistada, assim, foi uma coisa muito, quando a gente pensa nas grandes obras obrigatórias da literatura de um país, normalmente tem um tanto de, assim, enfim, de chatice, de alguma coisa um pouco, assim, um pouco de bolor, de uma coisa mais antiga, que a gente tem que suar um pouquinho, e a leveza, assim, a leveza, a aspereza, a vida nesse texto me encantaram. Eu fiquei completamente fisgada. E aí o Machado e esse romance, evidentemente, me acompanham desde então, desde os meus 19 anos. Você falou aí, Flora, da sua primeira impressão que você teve de ler Machado de Assis, me veio à memória também as minhas, né? Quando eu tinha lá para os meus 14, 15 anos, né? Que é uma leitura obrigatória para todo estudante do Brasil. E também eu tive essa sensação de encantamento, né? Hélio, eu queria que você falasse um pouco também sobre você, sua trajetória nos estudos sobre Machado de Assis. Bom, bom dia a todos. Também gostaria de agradecer o convite da CBL para participar desse seminário, né, online. E é um prazer, um grande prazer estar aqui com José Almeida Júnior, com a Flora, né, Thompson, para a gente conversar sobre Machado de Assis. Bom, minha relação com Machado de Assis começou... Meu pai tinha uma biblioteca muito incrível de literatura brasileira. Assim, tinha muitas coleções. Tem uma época que se vendia muitas coleções, né? E ele tinha a coleção da Jackson, além de ter a coleção do Graciliano, Jorge Amado, no começo dos anos 70, meados dos anos 70, e eu comecei a ler na biblioteca do meu pai. Pela primeira vez, peguei Helena, comecei por Helena. E poderia ter desistido, né? Porque o Helena não é um romance assim fácil, né? Mas eu gostei, né? É um dos romances da minha predileção, né? No Machado, chamado romance romântico da primeira fase, enfim. Mas e depois continuei lendo assim por conta. Depois entrei na escola, né? A gente sempre lê Machado na escola. Quando eu vi no colegial, eu já tinha lido Memórias Póstumas
3 vezes. Quando me pediram para ler na escola, né, no colegial, eu já tinha lido 3 vezes. E nunca me imaginei que eu fosse trabalhar com Machado de Assis, ou que eu fosse fazer carreira em letras, nada disso. Mas, enfim, foi uma coisa muito, né, que apareceu muito cedo na minha vida, a leitura, e o Machado de Assis especialmente. E na faculdade tive cursos com professores incríveis, né, com o Roberto Schwartz, na graduação com o Alfredo Bossi, o curso inteiro sobre Machado de Assis, na pós-graduação com o Roberto Schwartz, quando ele estava terminando de escrever Um Mestre na Periferia do Capitalismo, que é uma grande interpretação sobre as memórias postas de Brás Cubas. Aí fui fazer mestrado com um projeto sobre Machado de Assis, e aí quando eu cheguei no mestrado eu recuei, falei, não estou pronto para trabalhar com esse autor. Tinha acabado de sair o livro do Roberto Schwartz, que é um monumento da crítica, um livro extraordinário, né? E a leitura daquilo me deu a sensação, não tem mais nada a fazer, mais nada a falar sobre Machado de Assis. Então eu recuei, pé ante pé, né? O mestrado fui fazer sobre adaptação de obra literária, o Machado estava ali, porque eu trabalhei com a adaptação de Helena para a TV, foi uma adaptação importantíssima ali nos anos 70, e foi um texto super adaptado para televisão, o texto do Machado mais adaptado para programas de televisão, para telenovela, série, né? E aí fui fazer o doutorado encaminhando para essa questão da adaptação. Quando eu vi, eu estava com Machado de Assis de novo, e isso nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos para estudar a questão do melodrama, que era uma questão que me interessava. Quando eu vi, eu estava trabalhando com a questão da recepção do Machado, né? E aí eu fiz o doutorado sobre o Machado, sobre a recepção do Machado, sobre os leitores de Machado de Assis, né? A figuração do leitor na obra, né? Esse leitor com quem o Machado conversa, né? Os narradores discutem, brigam, né? na obra, no Brás Cubas isso fica muito exacerbado, né? Mas eu fui estudar como isso acontece ao longo da obra de uma maneira geral. E também o modo como a obra foi recebida, né? Quer dizer, de que modo que o Machado, a partir da figura do leitor, ele de uma certa maneira fazia um comentário sobre as condições de leitura no Brasil do seu tempo. Então, fiz essa tese, que depois virou um livro. Eu nunca mais saí do Machado de Assis. Isso, a tese foi defendida em 2001, né? Essa guinada de volta ao Machado de Assis se deu em 98, e desde então, assim, todo dia eu leio alguma coisa de Machado de Assis, eu penso em Machado de Assis, escrevo sobre Machado de Assis, assim, porque eu realmente não consegui sair, né? Uma coisa foi levando a outra, eu descobri que havia muita coisa a se pesquisar sobre Machado, né? E aqui estou, né, 20 anos depois, quase, da defesa da tese, trabalhando com Machado e surpreendido pelo Machado a cada dia. Tenho um prazer enorme, ensino, né? Agora, por exemplo, tenho um curso de graduação sobre Machado de Assis, e tem de fato, assim, um prazer renovado. Reler é um prazer, ensinar, tratar de Machado de Assis, sempre é bonito ver a surpresa, né, dos alunos com Machado de Assis, porque realmente é um escritor que é difícil você ficar indiferente, né, ao texto do Machado, né? Isso que a Flora, né, relata, de ficar fisgada, né, pelo texto do Machado, né? Se você se deixa, né, um pouco, é muito fácil você realmente, porque aquilo tem graça, né? Tem leveza e tem peso, quer dizer, tem um equilíbrio, né, no texto do Machado que é realmente muito, muito impressionante, uma conjunção muito rara, né, de elementos que a gente encontra ali. Então, a história é um pouco essa, assim, né? E aí, então, fui estudar a recepção, o modo como Machado foi sendo lido ao longo do tempo. E aí saí com vários textos, vários artigos e também alguns livros que tratam dessa recepção. Tanto da recepção crítica, né, como Machado foi lido pela crítica, como o modo como Machado foi lido pelos próprios escritores, né? Que é esses 2 volumes aí que você mencionou, Zé Almeida, Escritor por Escritor, né? Que são mais de 100 escritores tratando de Machado de Assis. Então, sim, de uma maneira breve, o percurso é um pouco esse, né? O Machado de Assis é um caso que não só a obra dele é viciante, mas o estudo da obra dele também, né? Eu estou sempre... sabe que às vezes quando eu estou meio desocupado, eu vou lá no Google Acadêmico e boto no Machado de Assis e saio lendo textos acadêmicos sobre Machado. Então, assim, e tem coisas maravilhosas, né? A produção acadêmica sobre Machado de Assis é impressionante, né? De qualidade, extrema qualidade. Flora, eu queria que você contasse para a gente como é que foi a ideia de traduzir, né? Depois que você conhecer Memórias Póstumas, conhecer Machado, como foi a sua ideia de traduzir Machado? Queria deixar bem claro que eu não era, assim, uma menina de 19 anos arrogante a ponto de ler Memórias Póstumas e pensar, eu vou traduzir isso daqui, porque é um texto arrebatador. Você experimenta como, assim,
você é esse leitor na mão do narrador, você tá assim, você é o brinquedo nas mãos do defunto, você não tá pensando em pegar esse texto e fazer dele uma coisa sua, assim. Acho que tem um salto muito grande ali. Então, tipo, tem anos que se passam até eu chegar a essa decisão. Mas o que aconteceu foi que enfim, eu vim para o Brasil, conheci o Rio, enfim, fui aprofundando cada vez mais minha relação com a língua, com a cultura, com a literatura. Terminei a graduação, enfim, fui estudando, fui conhecendo melhor a obra do Machado, enfim, conhecendo os outros romances mais a fundo, sempre relendo Brás Cubas e ao longo desse caminho, o livro foi ganhando cada vez mais camadas, o que é, enfim, uma coisa meio óbvia, mas essa leveza que eu acho que é aquilo que impacta muitas vezes na primeira leitura, as brincadeiras, as surpresas, o que foi se destacando mais para mim era esse peso histórico, a dor, as brutalidades, a crueldade do romance. E isso foi, enfim, o livro foi ficando mais pesado para mim. E aí que eu fui revisitar novamente em 2014 para traduzir um livro de um outro crítico machadiano, o João César de Castro Rocha, que é um livro que percorre a obra do Machado, Machado de Assis por uma poética da emulação. E aí, quando eu topei traduzir o livro, eu já estava trabalhando como tradutora há alguns anos, e aí eu pensei, não, tudo bem, eu vou traduzir o texto do João César, e aí as citações, todos os romances do Machado já tinham tradução, pelo menos uma tradução para o inglês, a maior parte dos contos, então pensei, vai ser um trabalhinho de ir ali na biblioteca, catar as traduções publicadas e juntar e citar. Eu não vou ter que traduzir o Machado, eu já tinha desenvolvido uma espécie de casca, uma reverência, assim, que se eu tivesse pensado, assim, quanto de Machado que eu teria que traduzir para esse livro, eu acho que a mão teria tremido antes de topar. Mas eu fui na ignorância feliz e a primeira coisa que eu descobri é que as citações do João César eram muito mais abrangentes do que a obra já traduzida em inglês. Enfim, ele pega de crônicas, de correspondência, de poesia, drama, enfim, obras bem lá do B. Então, aí já me ferrei, já tive que traduzir o mestre. E aí, mas o que me surpreendeu mesmo foi quando eu fui tentar inserir as traduções publicadas, essas citações dentro das leituras que o João César estava fazendo, que muitas vezes ele está lendo a contrapelo, ele está prestando atenção num detalhe etimológico muito, assim, uma leitura muito minuciosa que tem a ver com a estrutura do texto. As traduções não funcionavam, as traduções existentes, porque tinham outro tom, porque tinham alterado o formato da frase, um detalhinho, sabe, assim, que não chega a ser um erro, mas é porque não se encaixava naquela abordagem. Então, eu me vi obrigada, para que esse livro do João César fizesse sentido em inglês, a retraduzir esses trechos dos romances. E isso já deixou um incômodo, porque o ideal não é você traduzir um parágrafo solto de Quincas Borba, um parágrafo, 3 frases de Brás Cubas. Eu tive a noção na hora de que, já que eu estou retraduzindo certo, seria traduzir o negócio inteiro para poder chegar numa série de conclusões sobre tom, sobre ritmo, sobre dicção, para poder saber como traduzir essas 3 frases. Então, esse processo desse projeto já foi me deixando com essa angústia. E eu fui perceber também que existia esse espaço para outras leituras, outras interpretações, outras versões do Machado em inglês. Acho que isso que o Hélio falou, de que, enfim, você está conhecendo a obra do Machado e aí você vê, assim, o tanto de gente brilhante que já trabalhou nele ao longo de, enfim, mais de um século, assim, décadas de produção, e a gente vai ficando intimidado, vai ficando com a sensação de que, assim, as coisas mais, não só as coisas mais brilhantes já foram feitas, mas tudo já foi falado. Enfim, isso que se fala, assim, cada semana se joga Machado de Assis no Google, assim, Scholar, e aparecem mais coisas.
é de você, tipo, só ficar sentadinho e falar, não, tem muita gente boa trabalhando nisso. E eu tive essa impressão com as traduções, de que nessa altura já tinha 3 traduções. Enfim, eu conhecia 2, mas tinha 3, estou com as 3 aqui, dos anos 50 e dos anos 90, assim, a última feita por um tradutor renomado, o Gregory Rabassa. Então, por mais que a gente entenda que a tradução é um processo criativo, que não existe uma tradução definitiva, nunca, eu estava com a sensação de trabalho feito, não precisa reabrir essa caixinha. E esse projeto do João César me mostrou o contrário, que ainda havia brechas, ainda havia coisas novas a serem ditas, ainda havia novas leituras do Machado que poderiam aparecer nessa forma de tradução. E aí eu terminei a tradução do livro do João César, eu estava entrando no doutorado na Brown, e desde o começo eu tinha pensado no doutorado como o espaço ideal de se empreender uma tradução literária de peso, porque a gente, enfim, o trabalho do tradutor é sempre lutando contra o relógio, contra o prazo da editora, e a gente meio que sempre tem que arrancar das nossas mãos o manuscrito. Não, mas deixa só, assim, sempre querendo fazer um ajustezinho, outro aqui. E aí eu pensei no doutorado como espaço por excelência para deixar a obra marinar, para fazer toda a pesquisa que eu julgasse necessário e só começar a pensar na questão editorial quando eu sentisse que tivesse pronto. Então, eu acabei dedicando os anos do meu doutorado a tradução, mas no sentido mais pleno, de assim, toda a pesquisa preparatória, de conhecer o campo da fortuna crítica machadiana, da teoria da tradução, de fazer todas as pesquisas paralelas, e aí fazer a minha tradução e também estudar as outras traduções para ver, assim, entendendo elas como leituras, enfim, como colegas e não rivais da minha tradução, ver o que esses outros olhos viram no livro que eu não vi. E aí, afinal, essa tradução foi um dos capítulos da minha tese e acabou saindo agora em junho. Então, essa é a história toda. Daqui a pouco eu vou perguntar um pouco como foi esse processo de editorial, né? Como a Penguin chegou a você chegou a Penguin, mas eu queria saber agora do Hélio, né? Você estudou, grande parte do seu estudo sobre Machado é sobre a recepção de Machado, né? Desde lá os leitores Machado de Assis, depois Machado de Assis, escritor que nos lê, depois em Machado de Assis, escritor por escritor. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o processo de recepção, de internacionalização da obra de Machado de Assis, né? Bom, é um processo que está em curso, né? Acho que a tradução recente da Flora mostra isso, quer dizer, é um processo cheio de desdobramentos, mas ele é um processo relativamente tardio, né? Em vida, o Machado, a gente sabe que ele quis ser traduzido, ele tentou ser traduzido para o alemão várias vezes, teve pelo menos 3 tentativas, ele se empenhou, né, não conseguiu que isso se realizasse, quer dizer, ele tinha ali uma visão de que a obra dele deveria ter um alcance, poderia ter um alcance, um interesse para além, né, do português e para além das fronteiras do Brasil, mas ele só teve 2 livros traduzidos em vida, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que saíram em 1902 no Uruguai, e em 1905 Esaú e Jacó, que saiu na Argentina, né, em 1905. Então ele só teve, quer dizer, ele foi muito pouco, ele circulou muito pouco fora do Brasil. Alguns textos esparsos, né, alguns poemas, mas ele foi muito pouco traduzido. E depois da morte do Machado, em 1908, começaram a aparecer traduções principalmente para o francês, italiano e algumas traduções para o alemão, né, de alguns textos e alguns livros, alguns títulos, né? Mas era uma tradução também assim muito esparsa, né, muito pouco sistemática, e que foi ali se desdobrando ao longo do tempo, né, um título aqui, outro título ali. Em 1950, acho que o grande salto, a grande mudança na leitura do Machado de Assis fora do Brasil se dá em 1950, na década de 50, início da década de 50, quando há a primeira tradução de um livro do Machado para o inglês, que são justamente as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? É a tradução do William Grossman, exato,
é a tradução do William Grossman para o inglês, né? Que é publicada no Brasil em 51. O William Grossman tem uma história curiosa. Ele era um engenheiro que veio, foi um dos fundadores do ITA, né, em São José dos Campos, e se apaixonou também pelo português, se apaixonou pelo Machado de Assis, e depois se dedicou, foi tradutor de vários textos, Jorge Amado, e também de outros textos do Machado de Assis. Ele fez essa tradução em português, publicou aqui, né, com um título mais rente ao texto, o título do português, The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, né? E no ano seguinte, 52, ele publicou nos Estados Unidos com um novo título, que é o Epitaph of a Small Winner, epitáfio de um pequeno ganhador, né? Seria mais ou menos essa uma tradução livre. A partir disso, em anos subsequentes, né, em anos seguidos, veio a tradução, na 52, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 53, a tradução de Dom Casmurro, e 54, a tradução de Quincas Borba. Né? Então a gente vê que ali existia, né, uma espécie de um clima, uma possibilidade de esse autor que nunca havia sido traduzido, né, tinha 3 contos só traduzidos até aquele momento, que saem 3 livros seguidos, né? E isso representa assim, uma enorme saída, quer dizer, a tradução para o inglês, que é já naquele momento, quer dizer, a grande língua, né? Uma espécie de língua, vai se tornando uma língua franca, uma língua super internacional, né? A partir dessas traduções para o inglês, o Machado começa não só a ser traduzido sistematicamente, então hoje a gente tem, né, todos os romances do Machado de Assis, todos os contos publicados em livros estão traduzidos para o inglês, alguns em várias versões, né? Então tem o Brás Cubas agora tem 5 traduções diferentes. É um luxo isso, quer dizer, um autor, né, que tenha 5 depoimentos de momentos diferentes por intelectuais e tradutores diferentes, mostrando as suas leituras, né? E são todas traduções, todas elas têm, né, têm o seu interesse, né? Então, começou uma história, digamos assim, de tradução, né, de recepção também, porque as traduções elas geram estudos sobre o escritor, né? Os Estados Unidos é um lugar e leitores e críticos anglófonos têm uma importância na leitura, né, do Machado de Assis, quer dizer, fizeram contribuições importantes para a leitura do Machado, né? E a partir do inglês ele foi sendo traduzido para praticamente todas as línguas modernas, né? Então tem sueco, dinamarquês, tcheco, russo, polonês, turco, chinês, japonês, quer dizer, hoje praticamente todas as línguas modernas têm algumas das obras-chave do Machado traduzidas. Isso se deve, né, a meu ver, muito às traduções em inglês, né, nos anos 50, né, tem inclusive documentação disso, né, quando os livros do Machado saem em inglês por essa pequena editora de Nova York, uma editora pequena, mas muito prestigiosa e muito boa, né, chamada Noonday Press, né, começam a escrever agentes literários. Encontrei essa documentação da Suécia, né, por exemplo, perguntando como são as questões de direitos, né, para a tradução da obra para o sueco. Quer dizer, o inglês, de fato, eles nem sequer pensam em procurar alguém no Brasil, eles vão procurar, né, a editora em Nova York para saber como que é a tradução, quem detém os direitos, informações sobre os direitos autorais dessa obra. Enfim, então a história da internacionalização é um pouco essa, né? E ela está, como disse, está em curso, né? A gente tem aí, enfim, né? Acho que a gente está num grande momento agora, né, com a tradução da Flora, quer dizer, que acho que também, né, ela aproveita essa experiência acumulada das traduções, ela traz isso, né, um conhecimento enorme também daquilo que foi dito sobre o Machado de Assis ao longo desse tempo, né? Quando a gente lê a tradução da Flora, a gente vê que é de uma leitura, né, absolutamente informada, né, não só das traduções anteriores, como da crítica, né, sobre o Machado, como as discussões, né, que se armaram em torno do Machado, né, e que aí, enfim, né, como ela diz, quer dizer, você vai percebendo as camadas, né, do texto, né, de sentidos que vão sendo atribuídos a esse texto ao longo do tempo, né? Então, enfim, um pouco, assim, de uma maneira muito resumida, acho que é um pouco isso, né? A partir dos anos 50 esse processo se acelera. O público aqui está interagindo é Aldrey Ludmila do Nascimento Miaço. Ele disse: acredito que seja justamente essa multiplicidade de estudos acerca de Machado de Assis que acabam testando ainda hoje certa genialidade do bruxo. Vez ou outra, um texto novo é descoberto ou um novo olhar sobre um texto antigo, né? Recentemente teve
saiu na imprensa um perfil biográfico que o Machado fez do Dom Pedro, né, do jovem Machado. Né? Sim. Eu queria falar que quem quiser fazer perguntas, só escrever aqui pelo Q&A. Tá? Flora, como é que foi depois que como é que foi o seu contato com a Penguin? Se foi quando a editora descobriu que você estava traduzindo, ela lhe procurou, foi depois que estava, como foi esse processo? E aí eu queria já aproveitar o gancho para logo que saiu a tradução, né? Foi publicado na imprensa que foi um sucesso, né? Foram vendidos rapidamente os primeiros exemplares, se esgotaram. Eu queria saber se você esperava esse sucesso de Machado de Assis, mesmo depois de outras 3 traduções, e a que se deve, o que você acha que se deve esse sucesso, essa recepção? Não, felizmente eu passei anos traduzindo Machado sem que ninguém me perturbasse, sem que ninguém me procurasse. Eu acho que ter algum contato editorial no meio do processo teria desequilibrado de alguma forma. Eu queria ter a ver com o texto em si, sem pensar em empacotar o texto para publicação, apenas lidando com as questões textuais. E aí, só depois que eu comecei esse processo que eu pensei que teria que ter feito outro capítulo para minha tese, porque são são desafios outros. Então, o que aconteceu foi, acho que foi bem assim, nas semanas, no momento em que eu estava amarrando minha tese, mandando para minha banca, eu pensei, pronto, agora eu cortei o cordão umbilical, agora posso procurar uma editora. E eu tinha alguns contatos editoriais, mas muito mais no Brasil, assim, muito mais porque eu tinha traduzido vários livros de acadêmicos brasileiros. E aí eu fui meio que sondando, pensando quais editores teriam mais o perfil. E a Penguin, como tem essa presença no Brasil com a parceria com a Companhia das Letras, eu acabei conseguindo o contato do povo da Penguin Classics, alguém que me apresentasse a eles com um pequeno resumo do livro. Eu cheguei a ter um diálogo com outros editores que se interessaram, mas a Penguin só foi mais rápido no gatilho, e aí eles fizeram um trabalho maravilhoso de divulgação. A interferência editorial, eu imaginava que talvez tivesse que brigar para ter um prefáciozinho, que talvez eles não quisessem notas. A única consideração nesse sentido é que eles falaram que a decisão de manter as visões de capítulo originais com esses espaços, isso ia fazer com que o livro ficasse maior e, portanto, um pouco mais caro. Mas eu considerei que ainda valia a pena. As edições da Penguin ainda são super acessíveis. Essa é uma coisa muito legal dessa série Penguin Classics. E aí, as notas, eles não brigaram com nada. Eu cortei voluntariamente algumas notas que eu considerei que só faria sentido para quem já estivesse mais familiarizado com a obra machadiana e, portanto, não precisaria de uma tradução. E eles até pediram para eu escrever um pouco mais. Então, tipo, tem um prefácio do Dave Eggers, aí tem minha introdução ao romance, e aí tem uma nota sobre a tradução, e ainda tem uma nota sobre as notas, e ainda tem sugestões para mais leituras. Então, tipo, a riqueza de paratextos que eles promoveram nessa edição, eu achei muito bacana. Assim, eu acho que é um grande ganho. Eu não tinha tido uma edição do Machado, ou muito menos desse romance, com esse aparato todo crítico. E quanto ao sucesso que a tradução fez, pegou todo mundo de surpresa. Enfim, foi uma bela surpresa, mas várias coisas. Primeiro que a gente não tinha pensado a divulgação da forma como foi feita, era para ter ido para os Estados Unidos, ter feito vários eventos presenciais, enfim, meio que o jeito convencional de se fazer um lançamento de livro. E aí, evidentemente, lá por meados de março, a gente começou a ver que isso não ia dar. Então, a gente já esperava que talvez tivesse menos barulho por causa disso, porque não ia ter um papo, não ia ter um lançamento oficial. E aí, no final de maio, pouco tempo, acho que 2 semanas antes do lançamento, começaram as grandes manifestações
desse ano do Black Lives Matter, depois da morte do George Floyd. E era um momento de comoção nacional, enfim, pensando no lançamento especificamente nos Estados Unidos, eu pensava esse momento em que o Machado vai ficar completamente ofuscado, assim, porque é um romance sutil, é um romance de uma ironia fina, não é um romance de denúncia social no grito. Tem uma denúncia, mas é sussurrada. É uma coisa, é uma navalha que vai entrando sem que você perceba. Então eu pensei, por todos esses motivos, é muito provável que eu esteja só jogando minha tradução no mundo e assim, se tiver alguma repercussão, eu contava com algum interesse acadêmico. Isso eu achava que assim realmente seria uma contribuição interessante para quem estivesse estudando a literatura latino-americana, que universidades se interessariam. Mas de chegar ao ponto de ter que fazer várias tiragens nas primeiras semanas, isso, enfim, foi um fenômeno que a gente recebeu com espanto e muita alegria. E é uma coisa que, de certa forma, ainda não sei explicar. É essa alquimia da viralização, né? Como o lançamento foi feito inteiramente, de uma forma inteiramente digital, a gente pode falar propriamente que aquilo que aconteceu foi que o Brás Cubas viralizou, né? E essas coisas vão ter sempre mil fatores de N coisas que empurraram, que fizeram aquilo acontecer. E eu não sei se eu vou algum dia chegar numa explicação plena, mas eu posso dizer que tanto eu quanto a Penguin ficamos muito felizes. Hélios, a Susan Sontag tem um ensaio dos anos 1990 que ela fala como Machado de Assis, ela fica espantada como Machado de Assis não é tão reconhecido, não é tão lido no exterior, né? E como ele inclusive nos outros países da América Latina, como ele é pouco conhecido. Aí eu queria que você falasse o que é que você identifica as dificuldades de popularizar a Machado de Assis no exterior. E eu já emendo aqui com a pergunta do André Galvão, que ele fez aqui pelo Q&A, que é no mesmo sentido. Ele fala assim: bom dia, de alguma forma é possível que o crescimento da repercussão da obra de Machado de Assis no exterior represente uma nova onda de popularização da sua obra? Então eu queria que você falasse das dificuldades do Brasil, do Machado de Assis no exterior, né, que você identifica, e se você acha que haverá uma nova onda, né, como o André perguntou aqui. Bom, parece que isso está mudando, né? O interesse aí recente pela edição, né, da nova tradução do Machado de Assis, enfim, isso acende um alerta, né, que talvez as coisas estejam, né, tomando um outro rumo, né? Historicamente, né, o que a gente vê, quer dizer, inclusive nessa entrada, né, tardia do Machado no palco da literatura mundial, né, e das traduções para o inglês, que é a língua, né, uma língua de grande difusão, e de uma certa maneira, quer dizer, as traduções, à medida que elas foram acontecendo, como a Flora disse, né, o Machado ele ficou bastante associado ao mundo universitário, ao mundo acadêmico, né? Na academia norte-americana se lê Machado de Assis nos cursos de português, espanhol, eventualmente até de literatura comparada, enfim. Então tem ali, quer dizer, o Machado ele é reconhecido hoje, né, por um leitorado assim muito especializado e muito bem formado, né? Mas a ideia da popularidade, né, ela nunca, né, historicamente, ela nunca foi alcançada, embora, né, mesmo a primeira edição das Memórias Póstumas de Brás Cubas tenha tido várias edições, né? Eu encontrei ali os números de vendagem nos anos 50, 60, não é desprezível, né, de modo algum, né? Agora, não é, né, o Machado não se tornou, né, um autor assim, né, absolutamente popular, né, fora. E as razões, quer dizer, essas razões elas são sempre muito difíceis, né? A gente tenta racionalizar um pouco, né, e pensar no né, por que leem, por que um autor, em um determinado momento, aquilo tem, né, suscita um interesse enorme, né, e em outro não, né? Mas eu acho que no caso do Machado, eu acho que tem, bom, primeiro a questão da língua, né, da língua do português, né? Quer dizer, acho que tem uma presença, é uma língua, embora seja muito falada no mundo,
né? Mas é uma língua, digamos assim, relativamente pouco lida, né? Pela própria história, né? Da escolarização nos países de língua portuguesa, no Brasil. Quer dizer, você tem um público leitor bastante limitado, né? E o conhecimento do português fora, quer dizer, a leitura, né, do português fora do Brasil, ela é bastante restrita, e da literatura brasileira também, quer dizer, né? E essa literatura que chegou, né, fora, por exemplo, né, no século XIX, autores como Toné e Alencar foram traduzidos antes do Machado, né? No século XX você tem, né, o Jorge Amado, né? São autores que, de uma certa maneira, também entregam, me parece, uma ideia, uma imagem do Brasil para quem está interessado, né, na América Latina ou no Brasil, que condiz mais com a expectativa de um leitor, né, estrangeiro, e não, né, um leitor mais comum, digamos assim, né, um leitor mais popular, né, que vai buscar um livro brasileiro com uma expectativa de ver ali alguma coisa, né, que confirme, de uma certa maneira, a imagem que tem do país. E no caso do Machado, isso não é evidente, né? Quer dizer, o Machado, ele é um escritor muito pouco exotizante, né? Pelo contrário, quer dizer, é um escritor, né, que coloca, né, a literatura brasileira num ambiente muito cosmopolita, até pelas referências todas, né, literárias que ele mobiliza, enfim. Então, eu acho que isso é um fator também que talvez tenha pesado no caso do Machado, né? De ter outros escritores, né, talvez que não tenham, né, o refinamento que o Machado tem, né, mas que tenham tido, digamos, uma aceitação internacional mais fácil, né? Porque o Machado não é um escritor fácil, ele não foi fácil nem para os brasileiros, né? Para os leitores brasileiros, seus primeiros leitores, enfim, era um escritor que, apesar da leveza da graça, não é um escritor assim que se entrega muito facilmente, né? Então, eu acho que isso é um fator, quer dizer, a questão da língua, né, a questão de ser pouco típico, né, e tem uma questão também geopolítica, né? Eu acho que o lugar do Brasil, né, dentro do concerto das nações, né, acho que não é por acaso também que será a partir dos anos 50 que o Machado encontra, de fato, uma saída, né, internacional, né? O momento do pós-guerra, né, a entrada e as traduções dele nos Estados Unidos tem a ver, né, com a formação também de um público acadêmico que conhece o português, que começa a se interessar pelo Brasil. Isso tem a ver com fatores políticos, geopolíticos, a emergência dos Estados Unidos como uma potência mundial, da América Latina como uma área de interesse do Brasil, né, incluído e excluído, às vezes, desse rótulo de América Latina, né, como uma área de interesse do Brasil. Quer dizer, isso também tem repercussões na esfera cultural, né? Então tem questões, essas questões elas são sempre, né, são fatores que a gente tenta ali, né, mas é difícil a gente quantificar isso e dar uma explicação, né, seja para a pouca leitura, seja para o sucesso, né, da edição recente. Para além da qualidade, quer dizer, a gente não tem dúvida da qualidade, nem do escritor, né, e nem das traduções, que de uma maneira geral são muito boas, né? E a tradução da Flora é excepcional. Mas naquela primeira semana as pessoas não sabiam né, não poderiam saber qual excepcional né, a tradução e a edição. Quer dizer, tem alguma coisa ali. Né? E eu diria que talvez o Black Lives Matter, né, e a ideia, a associação do Machado com o escritor negro e com a negritude, com essas questões, talvez isso tenha suscitado um interesse particular. Mas, enfim, acho que é difícil a gente realmente... Só para complementar aquilo que você falou, Hélio, eu peguei aqui, enfim, essa não é a primeira edição, mas é uma das edições da tradução do William Grossman, dessa primeira tradução, e parece uma capa de Jorge Amado, enfim, tem toda uma coisa de santo, de igreja, enfim, é uma coisa mais rústica. E aqui tem essa... Quando a Penguin quis saber o que eu queria para a capa, eu falei, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero, que é isso. Isso é Dom Casmurro, gente. Parece... Isso é Dom Casmurro na tradução de... Mas as capas da editora Ática eram meio assim, né? Nos anos 80, 90. Mas vendendo as histórias de amor, né? Uma coisa de amorosos. Isso é, sei lá, o amor nos tempos de cólera. Isso assim. E aí a pessoa abre esperando um Garcia Marques, procurando selva, procurando alguma coisa e acha essa coisa seca, se depara com o Bento Santiago e leva um susto. Ou se não com uma figura típica, né? Tem o caipira lá tocando viola na capa, se não me engano, do Quincas Borba, publicado pela Oxford, né? Que não tem nada a ver, né? Enfim, é uma cena, digamos assim, como se fosse um romance de costumes, uma cena típica, né? De um tocador de... Olha o Bento Santiago ali. Isso é o Dom Casmurro ou é o Quincas Borba esse, né?
Ah, Não, é Dom Casmurro. é o Dom Casmurro. Pois é, vejam. Não tem nada a ver com o perfil aristocrata do Bento Santiago, né? Do caipira. Coitado. Imagina o traje do sujeito. Quem é a Capitu, quem é o Bento Santiago aí, né? Enfim. Como associar isso ao romance, enfim. Então tem isso, né? Tem essa ideia do exotismo, né? De uma certa maneira, né? E destacar do romance alguma coisa que de fato não corresponde ao que o romance apresenta. Sim. Flora, eu queria aproveitar o gancho que Hélio falou sobre a questão da negritude de Machado de Assis. O Harold Bloom escreveu que Machado era um grande escritor negro até então. Eu queria, aqui no Brasil, pelo menos assim, para o público em geral, Machado de Assis não era visto como um escritor negro, né? Eu lembro aqui, não sei se você já estava aqui no Brasil nessa época, mas teve uma campanha da Caixa Econômica que teve o Machado de Assis, o ator era um branco, barba, parecia um Papai Noel, né? E aí teve toda a repercussão do movimento negro, enfim, uma justa reivindicação, né? E aí eu queria que você falasse se essa percepção, se você tinha essa percepção, logo assim que você iniciou os estudos Machado de Assis, ele como escritor negro, né? E a repercussão da obra você já falou, né? Que talvez você pode identificar que haja dessa onda de novos protestos com o fato dessa nova identidade de Machado, nova identidade não, a identidade real dele, desse escritor negro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre. Eu estou tentando pensar, assim, eu tenho pensado nisso, eu não lembro de em nenhum momento levar um susto com essa informação de que o Machado não era branco, então acho que isso deve ter, assim, sido passado como se esperaria numa faculdade como Princeton, de que o Machado não era branco, e isso sempre me acompanhou. E aí, quando eu fui traduzir, então, enfim, a afirmação que até hoje é propagada de que o Machado não escrevia sobre a escravidão, que ele ignorava, que ele deixava passar as questões sociais para escrever sobre relações humanas, isso é completamente insustentável, assim, quando você faz uma leitura cuidadosa de qualquer obra. Não precisa ser pai contra mãe, assim. Um romance como Brás Cubas, em que o narrador é um homem branco que não poderia dar a mínima para a escravidão, assim, o máximo que chega nível da consciência dele é quando ele tenta minimizar o sofrimento da escravidão, mas a presença de raça, de racismo e do tráfico, enfim, de todas essas relações da sociedade brasileira estão a toda hora e aparecem de forma aparecem sem ênfase. É um espelho muito fiel e brutal da relação da sociedade brasileira de bem com essa questão. Então, isso me espanta, que as pessoas possam ler isso e, de certa forma, ainda naturalizar isso, a ponto de não perceber a crítica que está sendo feita. Então, eu não... enfim, nos meus paratextos, na minha apresentação, eu tento não entrar muito na questão da experiência vivida, da identidade do Machado, assim, de como ele se entendia enquanto homem não branco, porque isso é, de certa forma, irrecuperável. A gente só tem, assim, algumas declarações, algumas observações nesse sentido, como ele se via, mas o que a gente tem é o mundo que ele construiu nos livros, a forma como os personagens lidam com essa questão, e aí eu acho que é absolutamente contundente, assim, uma coisa... e aí, mas é impressionante como eu tive que assinalar isso no meu prefácio. Teve uma crítica que tinha resenhado uns contos do Machado alguns anos antes e falado dessa frustração de que o Machado não falava sobre escravidão. E aí, depois que ela leu a apresentação, ele falou, realmente, assim, uma vez que você levanta essa bandeirinha de que esse é um homem negro que está escrevendo sobre uma sociedade escravocrata, aí começa a saltar da página, assim. Mas eu acho que realmente faz falta esse alerta, essa contextualização. Você tem um texto muito bom, eu acho que foi antes da tradução, né, que se fala do termo calabouço. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi publicado na Piauí, né? Sim. Não, esse é um, assim, um exemplo mor da maneira
da elegância brutal do Machado tratando desse assunto, que é, Brás Cubas está falando do cunhado, Cotrim, que meio que desaprova um casamento do Brás com a sobrinha dele, e aí ele começa a analisar o caráter do Cotrim. E aí ele essencialmente embarca numa defesa, entre aspas, falando que tinha quem criticasse Cotrim, dizendo que ele é muito duro, muito seco de maneiras. É sempre assim, a redução da ênfase, a ausência de ênfase é onde a gente vê a dor, o sangue, enfim, é toda a brutalidade, é onde ele está contando as coisas com a maior naturalidade. Então, realmente, precisa de uma certa sofisticação na leitura nesse sentido. Então, ele era um pouco seco de maneiras, mas só quem dizia isso era... a única coisa que eles podiam alegar nesse sentido é que ele mandava os escravos para o calabouço com muita frequência, de onde eles desciam escorrer sangue. E aí, eu estou traduzindo, eu penso, calabouço, mas o que é isso? Assim, isso é uma coisa... Assim, parece uma coisa meio medieval, assim, uma masmorra. E aí a espacialidade era o que estava me confundindo, porque eu imaginei que fosse uma coisa meio genérica, mas aí você pensa, é uma coisa subterrânea, então por que eles estão descendo? Para onde? Será que todo mundo sabe o que é isso? Será que todo mundo tinha uma calabouço em casa? Que é isso? E aí eu fui, assim, é mais um caso em que, assim, tem uma pesquisa acadêmica muito redonda, muito bem feita de décadas, sobre a existência dessa prisão no Rio de Janeiro ao longo de séculos, chamado calabouço, que servia para que os senhores que legalmente não podiam castigar seus escravos dessa forma muito brutal, castigar eles podiam, mas não podiam castigar com instrumentos de ferro, não podiam, enfim, manter em cárcere privado, assim, uma série de, assim, tinha limites na brutalidade, só que o governo tinha inventado essa instituição que entrava para fazer isso. Então, você não pode fustigar seu escravo até ele quase matar, mas deixa que a gente faz. Você paga a gente faz. Então, isso é, assim, já essa instituição burocrática, essa formalização de uma coisa absolutamente incompreensível, assim, em termos de crueldade, isso já é, assim, muito machadiano, de certa forma, porque assim, a forma polida, como você retira a brutalidade da casa das pessoas, onde os vizinhos podem ouvir, você manda lá para o centro, que ficava perto de onde é o Santos Dumont, hoje em dia, ficava ali perto do Morro do Castelo, que não existe mais, mas você retira do convívio polido, e aí o governo faz, os senhores ficam com as mãos limpas, e aí os escravos voltam pingando sangue com sorte, tendo aprendido a lição. Então, tipo, tudo isso, eu fui cavando, lendo tudo isso, me horrorizando profundamente, e aí eu voltei ao texto e eu vi a forma como isso é, assim, pontinha do iceberg que aparece no texto do Machado. Machado, enfim, esse é um exemplo em que realmente a contextualização histórica faz falta, é uma coisa deslocada do tempo, porque ele está escrevendo para pessoas que sabem o que é um calabouço. Eles conhecem esse processo, eles sabem que não pode bater no seu escravo, mas o governo vai bater. Então ele coloca isso como uma pontinha de, ele mandava muito para o calabouço, mas e essa naturalidade da coisa, eu acho que é isso que o Machado tem, enfim, para nos mostrar sobre como as coisas mais terríveis de que a humanidade é capaz são naturalizadas e aceitas assim, dentro da civilidade. Assim. Então, eu acabei... e eu não tinha como resolver isso na tradução. Eu não podia quebrar essa naturalidade, porque isso iria contra toda a construção do personagem. Então, acabei deixando assinalando isso no meu prefácio, e numa nota no final do livro eu deixei o D de Dungeon maiúsculo para dar a ideia de que isso era uma instituição, não é qualquer calabouço, isso é uma coisa que existiu, e aí torcer para que o leitor perceba isso, que vá até o final do livro. Hélio, tem uma pergunta aqui para você, infelizmente não está identificada, está Galaxy A30, né? Tá no celular, não tem o nome, então quem puder identificar depois, que eu cito aqui o nome. Professor Hélio, poderia falar um pouco sobre a elaboração dos 2 volumes, escritor por escritor, Machado de Assis, segundo seus pares? Tenho os 2 volumes e estou curiosa para saber como desenvolver essa extensa pesquisa e, sobretudo, como teve acesso a todos os
aquelas opiniões sobre Machado. PS, encantada com o texto de Rui Barbosa. Olha, essa é uma pesquisa, na verdade, que foi feita em vários arquivos, né? O centro dela foi na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, onde há uma coleção fenomenal de cadernos de recortes sobre Machado de Assis, com cerca de 30 volumes colecionados pelo Plínio Doyle, que foi um grande bibliófilo, colecionador de livros, enfim, e arquivista, né? E que ali a gente tem uma espécie de acompanhamento, né, de como o Machado foi recebido, né, na imprensa, sobretudo, são recortes de jornais e revistas, são cerca de 6.000 recortes, 6.000 itens, né? E trabalhando com esse material, trabalho com esse material há muito tempo, me surgiu a ideia de que seria legal fazer, dentro desses recortes todos, fazer um recorte buscando aquilo que escritores, né, depoimentos de escritores fizeram sobre Machado, né, ao longo do tempo, né? E aí, com a ajuda da Ieda Lebenstein, que é uma pesquisadora, estava fazendo um pós-doutorado aqui em São Paulo, eu estava no Rio, na Fundação Caixa Barbosa, ela fez também uma pesquisa junto ao Instituto de Estudos Brasileiros, aqui da USP, a Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin, e a gente levantou um conjunto, né, que resultou nesses 2 volumes, né? Então foi trabalho de pesquisa, né? A partir dali, do convívio com esse material, a ideia de produzir, de reunir isso e de buscar os textos, né, nos casos em que os textos ali não estavam perfeitamente legíveis, enfim, e colocar isso em volume. Então, de modo que a gente tem ali 2 volumes que tem uma documentação, né, das leituras que escritores fizeram do Machado desde 1908, né, momento da morte do Machado. Então tem esse elogio fúnebre, é o Rui Barbosa fazendo discurso pela Academia Brasileira, o elogio, né, ao morto, né, em 1908, e chega até 2008. São 100 anos de leituras, né, com um texto do Milton Ratum, né, e passa por todos os grandes escritores, né, enfim, Drummond, Graciliano, enfim, vai vindo, Jorge Amado, Guimarães Rosa, que não está o texto dele, mas tem uma referência a um texto dele que ele tinha uma visão muito ácida, assim, muito negativa do Machado, uma dificuldade grande com o Machado. Isso é interessante o conjunto porque mostra, sobretudo, a dificuldade que é lidar com Machado de Assis, né? Para quem se põe a escrever no Brasil. Ele aparece como uma espécie de um grande, né? Uma figura que desperta uma admiração imensa, né? Mas ele aparece também como uma espécie de fantasma para esses escritores, né? É um peso, né, sobre as costas, por trás das costas de todo mundo que se põe a escrever no Brasil, né? Então, a pergunta foi da Rita de Cássia Simões Martinelli. Ela se identificou aqui. Obrigado pela pergunta, Rita. Pessoal, infelizmente estamos chegando já ao fim, né? Eu ficaria aqui mais 1, 2, 3 horas. Falar sobre Machado de Assis, para mim e para vocês também, tenho certeza que nós falamos com muita paixão, né, por esse grande escritor brasileiro. Nós nem falamos ainda sobre o processo de consagração de Machado de Assis a partir do Estado Novo, que o Hélio fala escreve sobre o livro. Nós não entramos em detalhes ainda com a Flora sobre processos de tradução, enfim, né? Tinha muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo já está no final. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, a começar por Flora. É só apenas mais um exemplo de como o Machado é profundamente inesgotável, né? A gente assuntos não faltam, mas eu adorei a conversa. Bom, eu também, enfim, queria agradecer, adorei a conversa, sempre bom, né? Não é a primeira vez que eu e a Flora conversamos, né, desse modo, assim, e é sempre muito agradável, muito bom, né, ouvir a Flora falar sobre Machado de Assis. Então, enfim, considerações finais, leiam Machado de Assis, né? Se deem o prazer, né, de ler esse escritor que realmente né, é interminável, né? Enfim, é uma conjunção ali de inteligência, né? Sensibilidade, graça, né? Capacidade assim de ver fundo, né? As questões, né? Em vários âmbitos, nas questões brasileiras, as questões humanas, enfim, realmente é um grande prazer, é uma sorte, né? Que tenha existido, né? Machado de Assis. Queria agradecer também a vocês dois, queria agradecer a CBL pelo convite. Para mim foi uma grande honra participar aqui desse evento com vocês, ainda que seja online, né?
Eu queria convidar também as pessoas para continuarem a acompanhar a programação do Brasil na Feira de Frankfurt, né? Amanhã, às 11 horas, o tema será parceria entre ilustrador e escritor nos livros infantis, e a programação segue até o sábado. Então, eu queria agradecer a presença de todos e um bom dia, boa tarde para onde cada um estiver. Muito obrigado, José. Obrigada. Tchau, tchau.